A chegada dos Vigilantes do Vazio à Confederação das Galáxias Unidas existe há 15.000 anos. Durante esse tempo, eles viram inúmeras civilizações emergirem de seus planetas natais e se aventurarem no cosmos. Alguns aderiram pacificamente. Outros exigiram persuasão. Alguns tiveram que ser eliminados antes que se tornassem problemas. A Confederação não foi cruel, mas foi prática. A ordem tinha que ser mantida. O comandante supremo Keltaris estava no convés de observação do Starbreaker, a nau capitânia da frota do norte da Confederação. Ele era um Valorian, uma espécie conhecida por seu brilhantismo tático e lealdade inabalável à Confederação. Sua pele tinha uma tonalidade azul pálido e seus olhos eram completamente pretos, capazes de ver através de vários espectros de luz. Ele serviu durante 200 anos e supervisionou a integração de 47 novas espécies na Confederação. A missão de hoje deveria ser simples. Há 3 meses, exploradores de longo alcance detectaram sinais de uma nova civilização espacial no setor 447. Uma região anteriormente considerada inabitável devido à sua proximidade com várias nebulosas instáveis e campos de radiação. As novas espécies se autodenominaram humanos, originárias de um planeta que chamaram de Terra, em um sistema que chamaram de Sol. As varreduras iniciais mostraram-se promissoras. Os humanos desenvolveram viagens básicas e mais rápidas que a luz na última década. Sua população estava concentrada em seu planeta natal, com pequenas colônias em 2 planetas vizinhos. Seus navios eram rudimentares, mas funcionais. Suas armas eram sistemas primitivos baseados em projéteis com algumas das primeiras armas de energia. Em outras palavras, eles estavam exatamente onde a maioria das espécies estava quando a Confederação os encontrou. Keltaris trouxe uma frota de integração padrão, 20 navios de guerra, cada um capaz de bombardeio orbital, 50 navios de apoio transportando diplomatas, tradutores, cientistas e especialistas comerciais. Foi mais do que suficiente para impressionar qualquer civilização emergente e demonstrar o poder da Confederação. Os humanos viriam a frota, perceberiam que estavam em desvantagem e aceitariam a oferta de adesão da Confederação. Então, todos poderiam ir para casa. A viagem ao espaço humano durou 6 dias. Durante esse tempo, Keltaris revisou os relatórios de inteligência. Os humanos eram mamíferos bípedes com expectativa de vida relativamente curta em comparação com a maioria das espécies da Confederação. Eles tiveram uma história violenta, tendo travado inúmeras guerras entre si antes de finalmente alcançarem um governo planetário unificado. A sua cultura valorizava a inovação, a competição e algo a que chamavam liberdade. Essa última parte preocupou ligeiramente Keltaris. Espécies que valorizavam muito a liberdade às vezes resistiam à integração. No 6º dia, a frota emergiu do hiperespaço nas coordenadas fornecidas pelos escoteiros. Eles estavam na borda externa do Sistema Sol, perto de um gigante gasoso que os humanos chamavam de Netuno. Keltaris esperava ver uma pequena nave patrulha ou estação de monitoramento. Em vez disso, seus sensores não detectaram nada. A área estava vazia. A oficial de comunicações Tessa, uma Valorian feminina com traços mais nítidos que Keltaris, ergueu os olhos do console com confusão no rosto. Comandante, não estou detectando nenhuma nave humana neste setor. Os escoteiros relataram rotas regulares de patrulha por esta área. Keltaris franziu a testa e examinou o sistema interno. Talvez eles tenham alterado seus padrões? Tessa mexeu no console por vários minutos. Sua expressão ficou mais perturbada a cada momento que passava. Comandante, estou detectando algo incomum. Existem múltiplas assinaturas de massa grandes em todo o sistema, mas elas não correspondem a nenhuma configuração de navio conhecida. Antes que Keltaris pudesse responder, todos os alarmes na ponte começaram a soar simultaneamente. As luzes mudaram para vermelho de emergência. Os oficiais gritaram relatórios de todas as estações. A tela tática iluminou-se com dezenas, depois centenas e depois milhares de novos contatos. Comandante, estamos cercados. O oficial tático Brennick rugiu. Sua espécie, os croatas, eram guerreiros enormes cobertos por escamas grossas. E até ele parecia abalado. Contatos aparecendo por todos os lados.
Eles estavam encapuzados. Não conseguimos detectá-los até agora. Keltarii sentiu o sangue gelar. Em torno da sua frota, o próprio espaço parecia ganhar vida. Navios apareceram do nada enquanto os campos de camuflagem caíam. Mas estas não eram as embarcações primitivas que os escoteiros descreveram. Eram navios de guerra, centenas deles, e eram enormes. A menor nave humana tinha o dobro do tamanho da nau capitânia de Keltarii. Eles tinham um design angular e agressivo, cobertos pelo que só poderiam ser sistemas de armas. Seus cascos eram de um cinza escuro que pareciam absorver feixes de sensores, e eles estavam por toda parte, cercando a frota da Confederação em uma formação esférica perfeita. Mas foi a nave no centro da formação que fez Keltarii esquecer como respirar. Foi além do enorme. Era uma fortaleza móvel, uma cidade no espaço, um monumento à engenharia que não deveria ter sido possível. O navio tinha o formato de uma cunha, pontiagudo na frente e alargando-se na parte traseira. Seu casco estava repleto de armas de todos os tamanhos. Keltarii contou pelo menos 50 canhões principais, cada um maior que o seu navio inteiro. Comandante, gritou a oficial do sensor, com a voz trêmula. Essa nave central tem 112 quilômetros de comprimento. Sua potência é maior do que toda a nossa frota combinada. Isso é impossível, Keltarii sussurrou. Os humanos mal eram capazes de voos espaciais básicos. Eles não deveriam ter essa tecnologia. Comandante, estamos sendo saudados, disse Tessa, sonoramente e visualmente. Keltarii ajeitou seu uniforme e tentou projetar uma confiança que não sentia, exceto na transmissão. A tela principal piscou e um rosto humano apareceu. Era um homem, convidado de Keltarii, com base na estrutura facial. Sua pele era marrom escura e seu cabelo era cortado bem curto, com mechas grisalhas nas têmporas. Seus olhos eram de uma impressionante cor âmbar e estudavam Keltarii com uma intensidade perturbadora. O humano usava um uniforme preto profundo com detalhes dourados e numerosas insígnias que provavelmente denotavam posição. Atrás do humano, Keltarii podia ver um centro de comando que diminuía sua própria ponte. Centenas de tripulantes trabalharam nas estações. Exibições holográficas mostravam informações táticas e status dos navios. Tudo estava ordenado, profissional e claramente pronto para a batalha. Os humanos sorriram, mas não foi uma expressão calorosa. Saudações, visitantes, sou o grande almirante Marcos Shen, da Força Unida de Defesa da Terra. Você entrou em território humano sem autorização. Por favor, indique suas intenções. Keltarii encontrou sua voz. Sou o comandante supremo Keltarii da Confederação das Galáxias Unidas. Viemos pacificamente para estender um convite à humanidade. A Confederação acolhe todas as espécies civilizadas na nossa grande aliança. O sorriso do almirante Shen não mudou. Eu vejo. E este convite pacífico requer 20 navios de guerra? A Confederação acredita na demonstração de nossas capacidades, respondeu Keltarii, recorrendo ao roteiro padrão. Queremos que novas espécies compreendam os benefícios da adesão. Sob a proteção da Confederação, a humanidade teria acesso à tecnologia avançada, redes comerciais que abrangem milhares de mundos e segurança contra quaisquer ameaças externas. E o que a Confederação exigiria em troca? Shen perguntou. Termos padrão de adesão, disse Keltarii. Você reconheceria a autoridade da Confederação sobre questões de lei e segurança interestelar. Você contribuiria com recursos e apoio militar quando solicitado. Você abriria seu território à supervisão da Confederação. Estes são termos razoáveis que todas as espécies membros aceitaram. Por um longo momento, Shen não disse nada. Então ele se recostou na cadeira e pressionou algo no braço. A tela se dividiu, mostrando não apenas Shen, mas 5 outros humanos, 3 homens e 2 mulheres, todos vestindo uniformes semelhantes. Permita-me apresentar meus colegas, disse Shen. Almirante Sarah Washington, comandante da 2ª Frota, Almirante Hiroshi Tanaka, comandante da 3ª Frota, o Almirante Amaro Okafor, comandante da 4ª Frota, o Almirante Dmitry Volkov, comandante da 5ª Frota, e Almirante Sofia Rodrigues, comandante da 6ª Frota,
Keltarii sentiu o coração bater forte. 6 frotas. Os humanos tinham 6 frotas. Agradecemos seu convite, comandante Keltarii, continuou Shen. No entanto, a humanidade deve declinar respeitosamente. Não temos interesse em entregar a nossa soberania a qualquer poder externo, independentemente de quão antigos ou poderosos eles afirmem ser. Você não entende, disse Keltarii, tentando manter a voz firme. A Confederação manteve a paz em 10.000 sistemas estelares durante milênios. Rejeitar a nossa oferta seria imprudente. Pelo contrário, disse Almirante Washington, com a voz fria e comedida. Nós entendemos perfeitamente. Você chega com navios de guerra e exigências de submissão. Você chama isso de proteção, mas nós reconhecemos isso pelo que é conquista, vestida de linguagem diplomática. Keltarii sentiu a raiva aumentar. Você é uma espécie jovem dando os primeiros passos em uma galáxia perigosa. Você não sabe quais ameaças existem além do seu pequeno canto do espaço. A Confederação oferece proteção genuína. Keltarii sentiu a raiva aumentar. Você é uma espécie jovem dando os primeiros passos em uma galáxia perigosa. Você não sabe quais ameaças existem além do seu pequeno canto do espaço. A Confederação oferece proteção genuína. O almirante Tanaka falou em seguida. Sua voz calma, mas firme. Talvez você devesse se perguntar por que construímos estas naves, comandante. Você acha que tropeçamos nessa tecnologia por acidente? Temos monitorado a galáxia há mais de um século. Sabemos sobre a Confederação. Sabemos sobre seus métodos de expansão. Sabemos que as espécies que recusam a integração tendem a enfrentar acidentes misteriosos pouco depois. Essa é uma acusação séria, disse Keltarii. É um padrão documentado adicionado pelo almirante Okafir. Observamos 19 espécies fazendo o primeiro contato com a Confederação nos últimos 50 anos. 14 aderiram voluntariamente. 5 recusaram. Todos os 5 sofreram falhas catastróficas no sistema, ataques terroristas ou guerras civis no espaço de um ano. 3 já estão extintos. Os 2 restantes eventualmente aderiram à Confederação depois que suas populações foram reduzidas em 90%. A ponte estava em silêncio. Keltarii queria negar, mas não conseguiu. A Confederação manteve a ordem por todos os meios necessários. Às vezes, isso exigia a eliminação de civilizações problemáticas antes que pudessem ameaçar a estabilidade da grande galáxia. Você está se preparando para isso, Keltarii disse calmamente. Para 137 anos, o almirante Volko confirmou. Desde que detectamos a Confederação pela primeira vez, naves de reconhecimento nos limites do nosso território. Sabíamos que esse dia chegaria. Sabíamos que você chegaria com navios de guerra e exigências. Então nos preparamos. A tela de visualização mudou, mostrando não apenas as naves que cercam a frota da Confederação, mas imagens de enormes instalações orbitais, planetas, sistemas de defesa lateral e estações de frota em todo o espaço humano. Havia centenas de navios de guerra, milhares de plataformas de defesa e sistemas de armas que tornavam real a mente militar de Keltarii. Este é o UES Sentinel, disse Shen, já que a visão se concentrava no enorme navio de guerra central. Ela é a primeira de nossas embarcações da classe Titã. Sua arma principal pode esterilizar um planeta em órbita em 4 minutos. Suas baterias secundárias podem atingir 300 alvos simultaneamente. Seus escudos podem resistir a uma supernova de perto, e ela não está sozinha. Temos mais 4 navios da classe Titã em construção e planos para mais 20. Keltarii mal conseguia processar o que ouvia. Os recursos necessários para construir tais embarcações levariam à falência a maioria das civilizações. Isso é impossível, disse ele. O vosso planeta não tem capacidade industrial para tal construção. O almirante Rodrigues sorriu. Você está correto. A Terra sozinha não poderia construir esta frota. A Terra sozinha não poderia construir esta frota, mas não estamos sozinhos. A humanidade colonizou 73 mundos nos últimos 50 anos. Temos mineração automatizada, operações em 600 campos de asteroides.
Temos usinas de fusão em 40 luas que fornecem energia ilimitada e temos nos preparado para este momento todos os dias. A tela de visualização mudou novamente, desta vez mostrando um mapa estelar. Exibia território humano, e Keltaris sentiu seu estômago embrulhar. Os batedores relataram um punhado de colônias. O mapa mostrava um império abrangendo dezenas de anos-luz, com rotas comerciais, posições defensivas e centros industriais por toda a parte. Você mentiu para nossos batedores, disse Keltaris. Permitimos que eles vissem o que queríamos que vissem, corrigiu Shen. Mostramos-lhes as nossas colônias mais antigas e os nossos navios obsoletos. Nós os deixamos acreditar que éramos fracos e primitivos, e você acreditou porque quis. Você presumiu que seríamos como todas as outras espécies jovens que encontrou. Esse foi o seu erro. O que você quer? Keltaris perguntou. Ele havia perdido o controle da situação e sabia disso. Queremos ficar sozinhos, disse Shen simplesmente. Queremos desenvolver-nos ao nosso próprio ritmo, tomar as nossas próprias decisões e forjar o nosso próprio destino entre as estrelas. Não estamos interessados em conquista ou expansão para o futuro. Existem muitos territórios reivindicados por outros, mas defenderemos o que é nosso com todos os recursos à nossa disposição. E se nos recusarmos a partir? Keltaris perguntou. Embora ele já soubesse que era uma pergunta tola, então você descobrirá por que chamamos este navio de Sentinela, respondeu Shen. Sua expressão endureceu. Você tem 1 hora para retirar sua frota do espaço humano. Se você ainda estiver aqui depois desse período, consideraremos isso um ato de guerra. Escolha sabiamente. Comandante. A transmissão terminou. A tela de visualização voltou a mostrar a visão exterior da frota humana que os cercava. Keltaris ficou paralisado, sua mente pensando em opções. Cada cenário terminou em desastre. Se ele atacasse, sua frota seria destruída. Se ele se retirasse, a Confederação veria isso como uma fraqueza. Mas se ele ficasse, os humanos cumpririam a ameaça. Comandante. Quais são seus pedidos? Tessa perguntou calmamente. Keltaris olhou para seus oficiais. Todos o observavam, esperando pela liderança. Ele pensou em seus 200 anos de serviço. Ele pensou nos 15.000 anos de domínio da Confederação. E ele pensou no enorme navio de guerra humano que poderia acabar com tudo isso com um único tiro. Comece os procedimentos de retirada, disse ele. Trace um curso de volta ao espaço da Confederação. Velocidade máxima. O alívio inundou a ponte. Os oficiais agiram rapidamente para cumprir as ordens. A frota da Confederação virou-se e começou a afastar-se das embarcações humanas. Ao fazer isso, Keltaris percebeu algo. As naves humanas não o perseguiram. Eles não insultaram ou ameaçaram. Eles simplesmente observaram, mantendo a formação perfeita, até que a frota da Confederação saltou para o hiperespaço. Durante a viagem para casa, Keltaris ficou sentado sozinho em seus aposentos. Ele estava redigindo um relatório que mudaria tudo. Durante 15.000 anos, a Confederação foi a potência dominante na galáxia. Eles se tornaram complacentes, acreditando que sua superioridade era eterna. Os humanos tinham acabado de provar que essa suposição estava errada. Keltaris escreveu cuidadosamente, documentando tudo o que viu e ouviu. Ele explicou as naves humanas, sua tecnologia, sua preparação e sua determinação. Ele terminou com uma recomendação que chocou até a si mesmo. Devemos negociar com a humanidade como iguais. Qualquer outra abordagem levará a uma guerra com a qual não conseguiremos lidar. A era do domínio da Confederação acabou. Uma nova era começou. A decisão do Conselho, o relatório do Comandante Supremo, Keltaris, chegou ao Alto Conselho da Confederação 3 dias após seu retorno. Em poucas horas, uma sessão de emergência foi convocada. Representantes de todas as 7 espécies fundadoras reuniram-se no salão principal. Uma estrutura que esteve no coração da Confederação durante 10.000 anos. O salão era enorme, capaz de acomodar milhares de delegados.
Suas paredes eram feitas de luz estelar cristalizada, um material tão raro que apenas 3 edifícios na galáxia o possuíam. No centro do salão estavam as 7 espécies. No centro do salão estavam os 7 assentos. Enormes tronos esculpidos em diferentes materiais, representando cada espécie fundadora. Os Velorianos, os diplomatas e estrategistas, os Crotens, os guerreiros e executores, os Tessianos, os cientistas e engenheiros, os Morfídeos, os coletores de inteligência e espiões, os Luminianos, seres de pura energia, que alimentaram a tecnologia mais avançada da Confederação, a Colmeia, uma consciência coletiva de bilhões de insetos, como seres que gerenciavam a logística e a administração, e os antigos, as espécies mais antigas no espaço conhecido, que raramente falavam, mas cuja palavra foi final quando eles o fizeram. O alto chanceler Verat dos Velorianos convocou a sessão à ordem. Sua pele estava quase branca com a idade e seus olhos haviam ficado cinza, mas sua voz ainda exigia atenção absoluta. Estamos aqui para discutir o relatório do Comandante Supremo Keltoris sobre a espécie humana. Para quem ainda não revisou, vou resumir. Os humanos possuem tecnologia militar que excede a nossa. Eles vêm se preparando para entrar em contato com a Confederação há mais de um século. Rejeitaram a nossa oferta de adesão e ameaçaram com uma ação militar. Se não respeitarmos a sua soberania, impossível. O chefe de guerra Bracter dos Croatens rosnou. Sua espécie tinha mais de 3 metros de altura e sua voz soava como pedra de amolar. Uma espécie jovem não pode ameaçar a Confederação. Keltoris deve ter exagerado a ameaça. Keltoris levantou-se do seu assento na seção do Observer. Com a sua permissão, Alto Chanceler, gostaria de abordar essa preocupação. Verat assentiu. Fale, comandante. Não estou exagerando, disse Keltoris. Servi a Confederação durante 2 séculos sem falhar. Conquistei civilizações e negociei com potências hostis. Eu sei a diferença entre uma ameaça genuína e um blefe. Os humanos não estão blefando. Só a sua nau capitânia poderia destruir toda a nossa frota do norte. E eles têm centenas desses navios. O cientista-chefe Merrix, dos Tessianos, falou. Suas espécies pareciam esculturas cristalinas, seus corpos translúcidos em constante mudança com a luz interna. Como isso é possível? Como isso é possível? A nossa inteligência indicou que só recentemente conseguiram viagens mais rápidas do que a luz. A lacuna tecnológica deveria ser intransponível. Os humanos são engenheiros e táticos excepcionais, explicou Keltoris. Mais importante ainda, eles têm nos observado há muito mais tempo do que imaginávamos. Eles sabiam que eventualmente chegaríamos, então se prepararam. Eles construíram a sua capacidade industrial especificamente para construir uma força militar capaz de dissuadir a Confederação. Shadowmaster Vex of the Morphid se materializou na escuridão na borda da câmara. Sua espécie poderia alterar sua forma física à vontade, tornando os espiões perfeitos. Acho preocupante que a nossa rede de inteligência não tenha conseguido detectar esse acúmulo. Como é que uma espécie inteira se militarizou sem o nosso conhecimento? Eles nos mostraram o que esperávamos ver, disse Keltoris. Nossos batedores observaram suas colônias mais antigas e seus navios obsoletos. Os humanos apresentaram-se deliberadamente como primitivos e vulneráveis. Acreditamos porque se adequava aos nossos preconceitos. A Câmara explodiu em discussão. Os delegados gritaram acusações e teorias. Alguns pediram uma ação militar imediata contra os humanos. Outros exigiram investigações sobre falhas de inteligência. Outros ainda sugeriram sanções econômicas ou pressão diplomática. Silêncio! A voz cortou o caos como uma lâmina. Veio do representante dos Luminianos, um ser de pura luz chamado Radiance. Os Luminianos raramente falavam nas sessões do Conselho, preferindo observar e aconselhar em privado. Quando eles falaram, todos ouviram. Estamos perdendo as implicações maiores. Se os humanos conseguem esconder de nós as suas verdadeiras capacidades, quantas outras espécies fizeram o mesmo? Quantas ameaças potenciais existem que temos simplesmente não conseguiu detectar?
Um pensamento arrepiante tomou conta da Câmara. O poder das confederações baseava-se no pressuposto de que elas sabiam tudo o que acontecia no seu território e no espaço envolvente. Se essa suposição fosse falsa, todo o seu sistema de controle ficaria comprometido. A alta chanceler Verat ergueu a mão pedindo silêncio. Devemos abordar isto sistematicamente. Primeiro, precisamos verificar o relatório de Kelteris. Segundo, precisamos determinar as verdadeiras intenções dos humanos. Terceiro, precisamos decidir sobre uma resposta. Terceiro, precisamos decidir sobre uma resposta. Proponho que enviemos uma missão diplomática ao espaço humano. Uma missão diplomática. Bracter bateu com o punho enorme no braço do trono. Devíamos enviar toda a frota do sul e mostrar a estes humanos o preço de desafiar a confederação e perder toda a frota no processo. Verat rebateu. O comandante Kelteris afirmou claramente que não podemos vencer um confronto militar direto. Você sacrificaria milhões de vidas para provar algo? Eu sacrificaria tudo o que fosse necessário para manter a autoridade da confederação. Bracter respondeu. Se permitirmos que uma espécie recuse a adesão, outras seguir-se-ão. Todo o nosso sistema entrará em colapso. Talvez esse sistema mereça entrar em colapso. Uma nova voz disse. Todos se viraram para olhar para o orador. Era o ancião, o representante das espécies mais antigas. Os antigos raramente compareciam às sessões do conselho, geralmente enviando conselheiros em seu lugar. A presença do ancião indicava a gravidade da situação. A forma do ancião era difícil de olhar diretamente, parecendo existir parcialmente fora do espaço normal. Quando falou, as palavras apareceram diretamente na mente de todos, em vez de um som. A confederação foi fundada para trazer ordem ao caos. O ancião continuou. Para evitar as guerras catastróficas que quase destruíram a galáxia há 12.000 anos, mas tornamo-nos outra coisa. Tornamo-nos conquistadores que vestem a conquista com palavras bonitas. Os humanos percebem nosso engano. Talvez seja a hora de percebermos isso também. A Câmara estava absolutamente silenciosa. Ninguém ousou falar depois que um antigo expressou uma opinião. Eu vivi por 43.000 anos. O ancião disse. Lembro-me das guerras antes da Confederação. Lembro-me dos bilhões que morreram. Lembro-me também dos ideais que afirmamos defender quando fundamos esta organização. Liberdade para todas as espécies. Cooperação em vez de dominação. Paz através do respeito mútuo e não através da força. Esquecemos esses ideais. Os humanos estão nos lembrando. Varat inclinou a cabeça respeitosamente. O que você gostaria que fizéssemos? Ancião. Fale com eles. O ancião respondeu. Não como conquistadores. Para os súditos, mas como uma civilização para outra. Saiba por que eles se prepararam para a guerra em vez de aceitarem o contato. Entenda a perspectiva deles. E talvez possamos aprender algo sobre nós mesmos no processo. E se eles nos atacarem? Braque é exigido. Então teremos aprendido algo valioso sobre sua verdadeira natureza. O ancião disse. Mas não acredito que o façam. Pelo que entendi do relatório de Kelteris, os humanos mostraram moderação. Eles cercaram sua frota completamente. Eles poderiam tê-lo destruído sem aviso prévio. Em vez disso, eles conversaram. Eles explicaram sua posição. Eles deram-lhe tempo para se retirar. Estas não são ações de uma espécie ávida pela guerra. Varat olhou ao redor da Câmara. Todos a favor do envio de uma missão diplomática ao espaço humano. A votação não foi unânime, mas a maioria apoiou a proposta. Muito bem. Comandante Kelteris, você conheceu os humanos. Você entende a perspectiva deles melhor do que qualquer outra pessoa na Confederação. Você liderará esta missão? Kelteris sentiu todos os olhos na Câmara se voltarem para ele. Ele pensou no enorme navio de guerra humano. Sobre a confiança inabalável do almirante Shen. Sobre a armadilha em que ele caiu tão cegamente.
Ele pensou em seus 200 anos de serviço e nas inúmeras espécies que ajudou a trazer para o rebanho da Confederação. Eu irei, ele disse, finalmente. Mas devo ir com toda a autoridade para negociar quaisquer termos necessários à paz. Não posso ficar vinculado a protocolos padrão que os humanos já rejeitaram. Você terá essa autoridade, confirmou Varat. Você falará com a voz de todo o conselho. Quaisquer que sejam os acordos alcançados, serão vinculativos para todos os membros da Confederação. Bracter levantou-se, seu corpo maciço irradiando raiva. Isto é um erro. Estamos demonstrando fraqueza. Estamos mostrando sabedoria, ancião corrigido. Há uma diferença. Embora eu entenda que a diferença pode ser difícil para alguns verem. Bracter olhou feio para o ancião, mas não disse nada. Até mesmo um chefe da guerra crota sabia que não deveria discutir com um dos seres mais antigos que existem. A sessão foi encerrada. Kelteris deixou o grande salão com a mente já trabalhando nos desafios que viriam. Ele precisava montar uma equipe diplomática. Ele precisava estudar tudo o que se sabia sobre a cultura e a psicologia humanas. E ele precisava descobrir como negociar com uma espécie que havia superado completamente a tentativa de primeiro contato da Confederação. 3 dias depois, Kelteris partiu no horizonte do navio diplomático. Ao contrário dos navios de guerra, as embarcações diplomáticas eram desarmadas e projetadas para conforto e não para combate. O Horizonte transportou uma delegação de 50 indivíduos representando diferentes espécies e especialidades da Confederação. Havia linguistas que estudaram línguas humanas, antropólogos que analisaram a cultura humana, a partir de observações de longo alcance, e especialistas jurídicos que entendiam as leis dos tratados interestelares. A viagem ao espaço humano durou 8 dias. Durante esse período, Kelteris se reunia diariamente com sua equipe para discutir estratégias. Os humanos demonstraram que valorizavam a honestidade e a franqueza. Então Kelteris decidiu abandonar os habituais truques diplomáticos, sem manipulação, sem agendas ocultas, sem armadilhas cuidadosamente formuladas. Eles abordariam os humanos com respeito genuíno e viriam aonde isso os levaria. Quando o horizonte emergiu do hiperespaço, no limite do sistema único, encontraram um comitê de boas-vindas à espera. 5 navios de guerra humanos estavam em formação, muito menores que o Sentinela, mas ainda assim impressionantes. E liderando-os estava uma nave que Kelteris reconheceu. Na nau capitânia do almirante Shen, comandante Kelteris, a voz de Shen veio através do sistema de comunicação. Bem-vindo de volta ao espaço humano. Fomos informados da sua missão diplomática. Fomos informados da sua missão diplomática. Minhas ordens são para escoltá-lo até a Terra, se desejar continuar. Queremos continuar, respondeu Kelteris. Obrigado pela escolta. A viagem pelo Sistema Único durou 3 horas. Durante esse tempo, Kelteris conseguiu seu primeiro rolo, olhe para o território humano. Havia estações orbitais em torno de todos os planetas e luas importantes. Enormes complexos industriais flutuavam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Plataformas defensivas cercaram a própria Terra em múltiplas camadas. Tudo o que ele viu confirmou seus piores temores. Os humanos construíram um império em segredo e fizeram isso com eficiência. Quando eles se aproximaram da Terra, Kelteris sentiu algo que não sentia há décadas. O planeta era lindo. Oceanos azuis cobriam a maior parte da superfície, com continentes verdes e marrons visíveis através de nuvens brancas rodopiantes. As luzes das cidades brilhavam no lado noturno. Milhares de naves moviam-se em padrões de tráfego organizados entre a superfície e a órbita. O almirante Shen estava certo. Esta não era uma espécie primitiva, dando os primeiros passos no espaço. Esta era uma civilização estabelecida com recursos e vontade para se defender. O horizonte atracou em uma enorme estação espacial acima do equador da Terra. Quando Kelteris e sua delegação desembarcaram, foram recebidos por um comitê humano de boas-vindas. À sua frente estava uma mulher que se apresentou como secretária-geral Amara Patel, a líder do governo unificado da Terra. Bem-vindo à Estação Terrestre Prime, ela disse com um sorriso caloroso. Temos a honra de receber a primeira delegação diplomática oficial da Confederação.
Por favor, siga-me. Por favor, siga-me. Nós preparamos acomodações para você e sua equipe. Enquanto caminhavam pela estação, Kelteris observou tudo. Os humanos se moviam com propósito e confiança. A estação era limpa, bem organizada e claramente projetada por pessoas que entendiam tanto de função quanto de estética. Ele viu humanos de muitas aparências diferentes trabalhando juntos. Diferentes cores de pele, diferentes características faciais, diferentes tipos de corpo. Isso lembrou de que a humanidade ainda era uma espécie relativamente jovem e unificada. Tendo superado recentemente suas próprias divisões internas, foram conduzidos a uma sala de conferências com grandes janelas com vista para a Terra. O planeta girava lentamente abaixo deles, lindo e sereno. O secretário-geral Patel apontou para assentos ao redor de uma grande mesa. Antes de iniciarmos as negociações formais, disse ela, quero que você entenda algo sobre a humanidade. Não buscamos conflito com a Confederação ou qualquer outra potência. Desejamos simplesmente determinar o nosso próprio caminho a seguir. Isso é algo que você pode respeitar? Kelteris olhou para o planeta abaixo, para as frotas em órbita, para as instalações defensivas que protegiam este mundo. Ele pensou nas palavras dos antigos sobre ideais esquecidos. Ele pensou nos 15.000 anos de domínio da Confederação e no que ela realmente havia sido construída. Sim, disse ele finalmente, acredito que podemos respeitar isso. E talvez, ao fazer isso, possamos aprender a nos respeitar novamente também. O secretário-geral Patel sorriu. Então vamos começar. Penso que este será o início de algo novo para ambos os nossos povos. Quando as negociações começaram, Kelteris percebeu que tudo estava prestes a mudar. A Confederação manteve a ordem através da força e da intimidação durante milênios. Os humanos estavam oferecendo um caminho diferente para a cooperação entre iguais, o respeito mútuo e a liberdade para as civilizações escolherem o seu próprio destino. Foi idealista e arriscado e completamente contrário a tudo que a Confederação construiu. Foi também que Kelteris percebeu exatamente o que a galáxia precisava.